Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 355, é a Gênese capítulo 17. O tema agora é a pedra angular. Então é óbvio que, com relação ao tema anterior, minhas palavras não passarão, nós possuímos assim um material imenso para estar expondo, mas creio que esse não é o objetivo, até porque a água tem que ser sorvida aos goles, porque senão não mata a sede. Quantas pessoas, às vezes, com aquela sede excessiva e que precipitadamente, fanaticamente, corre-se até o local onde a água se encontra, esbarra no pote, ele cai no chão, quebra e a pessoa continua com sede. Isso é psicologia. Quantas pessoas, às vezes, com sede, buscam uma mina d'água e a precipitação leva a contaminar a mina, tendo que interditar essa mina por um bom tempo. Isso também é psicologia. As minhas palavras não passarão. Isso tudo que eu estou dizendo está relacionado. São símbolos. Vamos dizer que essa psicologia nossa também não deixa de ser uma parábola. Porque eu aqui estou usando símbolos, mas sabendo por que estou usando esses símbolos. Para não agredir ninguém. Para não ofender ninguém. É uma forma didática nossa que assumimos, onde reconhecemos que gradativamente amealhamos de acordo com a nossa evolução. Então não adianta eu chegar aqui e querer falar tudo a respeito do tema minhas palavras não passarão. Que esse não é o comportamento correto. Eu estarei sim aqui agindo com exibicionismo, proselitismo, o que é contra o espiritismo, o proselitismo. E da minha parte, exibicionismo sem necessidade, sabendo eu que todos nós somos diamantes brutos em processo de lapidação, de acordo com a nossa prova e a nossa expiação. Hoje nós conquistamos uma faceta. Faceta é aquele ângulozinho do diamante que, levado ao esmeril, brilha. Quantos milhões de diamantes brutos que ainda não foram ao esmeril? Não é? Quantos milhões de diamantes brutos que
já se encontram reluzentes com suas 57 facetas, o seu peão, a sua coroa e a sua mesa. É o resumo científico de um diamante depois de lapidado. Então, graças a Deus que nós estamos estudando, porque não é só os telespectadores que aprendem, eu aprendo também demais, porque eu também sou um aluno na Escola Cósmica Universal. Só que é preciso ter, simbolicamente, aqui eu posso dizer assim, não é pretensão minha nenhuma, mas é preciso ter humildade para poder reconhecer isso. Caso contrário, sobressai o exibicionismo e o proselitismo. O autopersonalismo. E aqui nós não podemos permitir que o autopersonalismo prevaleça. E que bom, né? Hoje, no vídeo anterior, nós tivemos a oportunidade de pegar uma matéria de Karl Bartschutel, né? Onde ele esmiuça muito bem a parábola do semeador. E eu acredito, com todo respeito, que 99% dos espíritas desconhece esse esmiuçamento de Karl Bartschutel, porque eu também desconhecia. Eu não tenho vergonha de dizer, vergonha é a gente querer ser o que a gente não é. Não. O esmiuçamento no vídeo anterior é um resumo de Karl Bartschutel, né? Então nós temos que reconhecer. Isso já é uma virtude. Nós estamos aprendendo uns com os outros. Somos todos irmãos em processo de evolução. Somos todos alunos na escola da vida, na faculdade da vida. Felizes aqueles que reconhecem. Pois então, aqui agora nós vamos direto para o tema a pedra angular. A questão de número 27, que é predições do Evangelho, é uma sequência. Então, São Mateus, ele diz assim, olha só. Não lestes jamais isso nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Ele está falando de quem aqui? Que pedra é essa? É as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pedra angular é o próprio Cristo, é as próprias leis do Criador. Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem cair. Isso é uma narrativa de São Mateus. Sequência. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta.
Tudo bem. Maravilha, né? Passagem maravilhosa, muito esclarecedora, a pedra angular e tudo mais. Mas vejamos agora um resumo de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denis Rivail. É uma sequência agora, ó. É uma sequência da pedra angular. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra da consolidação do novo edifício da fé. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé. Por isso que nós temos dito aqui que a primeira revelação deixaria de existir e a terceira revelação, obviamente, ela não teria aparecido, não teria sido codificada por Hippolyte Léon Denis Rivail, se a segunda revelação na pessoa, na personalidade do Cristo não tivesse aqui na terra ele pisado. Porque o Cristo é a base. O Cristo é a lei do amor. Tudo se fundamenta em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ousar dizer algo aqui. As leis mosaicas se fundamentam no Cristo. Espera lá. A doutrina dos Espíritos também se fundamenta no Cristo. Por quê? Porque para entender as leis de Moisés, só através da lei do amor trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Para compreender a doutrina dos Espíritos, só através da lei do amor que encontra-se na personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que se Jesus não tivesse vindo à Terra 2000 anos atrás, Moisés teria perdido e o Espiritismo, vamos dizer assim, Moisés não teria existido e o Espiritismo também, ele não teria sido codificado por Hippolyte Léon Denis Rivail. Moisés só existe e o Espiritismo só existe porque Jesus pisou a terra há 2000 anos atrás, porque ele é o alicerce. Tudo se fundamenta nele. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas Moisés é o olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Tudo bem, mas necessário àquela época. Mas depois veio Jesus, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da reconciliação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Cada ofensa, cada defeito. Não é perdoar a pessoa
uma existência só, não. É cada defeito, né? Como o Chico mesmo nos disse. Então, a palavra de Jesus se tornou a pedra angular, mas não é a palavra. Não é a palavra. Porque palavra, ela é apenas uma expressão. É apenas uma expressão. Mas o sentido moral, o sentido ético, moral, o compromisso, a responsabilidade na personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Erguido sobre as ruínas do antigo. Quer dizer que o antigo já havia sido, demolido. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra. Então, olha só para você ver. Tanto os judeus quanto os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, eles rejeitaram essa pedra. Quer dizer, eles rejeitaram tudo que o Cristo trouxe-nos. Inclusive, o próprio seio onde nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, em meio aos judeus. Hoje, eles, 2023, não reconhecem o Cristo como sendo, entre aspas, aqueles que eles sempre esperaram, aqueles que eles, através das escrituras deles, sempre esperaram, porque eles sempre esperaram um Salvador, mas que nascesse num berço de ouro, um revolucionário, enfim, do nível deles, com toda pompa, com toda riqueza, luxúria. E Jesus nasce no meio deles, numa manjedoura. Então, havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, rejeitaram os ensinamentos do Cristo. Rejeitaram o Cristo. Ela os esmagou. Do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Olha que interessante. Ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que depois a conheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Quanto mais conhecimento adquirimos, mais responsabilidade trazemos. Muito mais é cobrado daquele que mais conhecimento tem. Está vendo só a resposta? Muito mais me é cobrado mediante o conhecimento que amealho. Menos me será cobrado se
conhecimento não possuo, menos, mais me será cobrado. Mas muito mais me será cobrado. Se mais conhecimento eu possuo e não pratico, e não exemplifico, quantas pessoas amealham conhecimento para se apresentarem, de certa forma, como lobos revestidos de peles de ovelhas. De certa forma, para abusar do poder, abusar da humanidade, ignorando os desígnios de Deus. Quantos que se dizem na terra ministros de Deus, profetas, pastores, representantes de Deus na terra e de Jesus, mas que a prioridade é o materialismo, o dinheiro. Estudam meios e formas para ludibriar as pessoas e nunca para auto-evangelizá-las. No bom sentido, para educá-las. E sim, para aproveitar da ignorância da humanidade, que significa a falta de conhecimento. Porque você sabe que é muito mais fácil você desfrutar-se de um ignorante de causa do que de uma pessoa que não é ignorante de causa. Aquele que tem conhecimento de causa, dificilmente ele permite ser mistificado, ser enganado. Mas aquele que não tem conhecimento de causa, é óbvio que ele cai nas malhas daqueles lobos vestidos de peles de ovelhas. É o mesmo caso aqui da pedra angular, quando Jesus diz mais ou menos assim, olha só. Do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Esses serão esmagados pelo sentimento de culpa. Serão esmagados pela posteridade. Serão esmagados pela consciência de culpa de ter um dia tentado denegrir a imagem do Criador e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos milhões de pessoas retornam ao corpo físico sequelados, neurologicamente, fisiologicamente dizendo, justamente pelo fato de, em existências passadas, ter abusado do poder que teve em mãos. Por isso,
Muitos nascem, retornam ao corpo físico com síndrome de Down, retornam com Alzheimer, também retornam com Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e outras siglas, vamos assim dizer. Uma vez que, não generalizando, porque estas siglas, elas também estão relacionadas a outros desvios que não só ao fato de abuso dos desígnios das leis do Criador, e sim sequelas também por outros fatores que não cabe a nós nesse momento aqui, devido não ser o momento, o tema, relatar. Então esmaga a consciência do indivíduo, a consciência pesada. Então nós vamos para o próximo vídeo.